Pessoal, bom dia. Essa é a nossa 13ª aula. E finalmente agora, além de explicar questões de covariância da equação de Dirac, nós vamos derivar soluções, as soluções de onda plana e falarmos sobre operadores de energia e partícula, antipartícula, como que essa interpretação dada pelo Dirac sai das contas que a gente está fazendo. Tá? Bom, equação de Dirac, a gente já viu incessantemente na aula passada e na aula retrasada. Só lembrando que o spinor é um spinor de 4 componentes, né? Mesmo que a gente não saiba formalmente ainda o que é spinor, a gente vai falar disso só depois que a gente falar sobre simetrias na próxima aula, né? A gente sabe que é representado por um vetor de 4 componentes que se transforma de maneira adequada perante transformações de Lorentz. Tá? Então essa é a equação de Dirac, matriz 4x4, identidade, e esse daqui é um spinor nulo, né, de 4 componentes. Às vezes é mais fácil passar esse H cortado aqui para baixo, né, para baixo desse termo, de maneira a ficar as constantes massa da partícula, velocidade da luz e constante de Planck sobre 2π, todo mundo no mesmo termo, tá bom? E chamar isso daqui de operador de Dirac. Às vezes também é bom, mais fácil, ao invés da gente carregar essa constante mc sobre h cortado no lápis ao longo das contas, né? Às vezes é mais fácil a gente utilizar unidades naturais e a equação de Dirac pode ser escrita então dessa maneira. A gente pode, né? A gente já viu o seguinte, que multiplicando a equação de Dirac aqui em unidades naturais à esquerda pelo operador de Dirac, né? E abrindo as contas, utilizando aqui a propriedade da métrica de Minkowski, né? Que a gente chamou aqui de G. E em muitos livros é chamado de eta, né? E uma breve simetrização das matrizes de Dirac, já que esses índices somatórios são mudos, né? A gente mostrou que a equação de Dirac implica a equação de Klein-Gordon, né? que emula a equação de onda para partículas massivas. Bom, aqui a gente tem a equação de Dirac completa, né? Primeiro, a gente pode se perguntar o que significa conjugação da equação de Dirac, né? A conjugação é fazer operar o hermitiano conjugado aqui. Mas olhem só, a gente vai ter que abrir essa conta para entender mesmo, né? A gente vai ter que abrir a equação na somatória aqui, para a gente entender mesmo o que significa essa conjugação. Porque olhem só, aqui tem um operador, aqui tem matriz de Dirac, que é uma matriz 4x4 complexa. Constantes, matriz de identidade 4x4 complexa, e aqui um spinor, né? Então, se a gente primeiro, vamos só abrir a somatória, né? A somatória de Einstein diz que índices que se repetem, né, em espaços lorentzianos. Os espaços lorentzianos são espaços de assinatura, tem um tempo e pode ter uma dimensão temporal e muitas dimensões espaciais. Tá? Aqui no nosso caso, uma temporal e 3 espaciais. Esse é o nosso espaço lorentziano. Né? Então, para a somatória de Einstein para espaços lorentzianos, diz que índices que se repetem, um índice em cima e um índice embaixo, né, a gente simplesmente abre a somatória. Então, este termo todo aqui, este termo I gama 0 até o I gama 3, é simplesmente aqui a somatória. Tá? E esse outro termo aqui simplesmente se repete, porque a matriz de identidade 4x4 agindo no spinor dá o próprio spinor. Então aqui, nessa primeira equação, a gente não fez nada.
Só abrir a somatória. Agora, como o hermitiano conjugado ele é um operador linear, né? Aplica-se, perdão, aqui a gente aplica a propriedade distributiva da soma, né? Perdão, o hermitiano conjugado, né? Ele preserva a soma. Então, aqui dessa equação para cá a gente só abriu a soma. E finalmente, agora sim, o hermitiano conjugado do espinor é simplesmente o espinor conjugado, né? Vai virar ao invés de um vetor coluna, vai virar um vetor linha, né, de 4 componentes, e a derivada em relação ao tempo está aqui agindo em todas as componentes. E as componentes, então o espinor coluna virou espinor linha, e o complexo conjugado agiu sobre cada uma das componentes do espinor. O menos i virou i, quer dizer, o i daqui, né, virou menos i, e a gente conjugou a matriz de Dirac, gama zero. Isso aqui a gente faz para todas as matrizes. Tá? Agora, como a gente chegou a essa equação e tem o conjugado aqui das matrizes, a gente sabe que o conjugado, né, por construção, há 2 aulas atrás, a gente construiu as matrizes de Dirac através da construção clássica, levando em conta as matrizes alfa-i, alfa-1, alfa-2, alfa-3 e a matriz beta, né? Então a gente já demonstrou que o gama zero conjugado hermitiano é ele mesmo, e os gama 1, gama 2, gama 3, né, os gama espaciais, o conjugado hermitiano deles troca o sinal. Então vai trocar o sinal aqui, aqui e aqui. Tá? E já não existe hermitiano conjugado nessas matrizes. Só que essa equação aqui não é covariante. A gente não pode escrever isso, né? Lembrando agora que a matriz, isso daqui é uma matriz, é um vetor, é um espinor linha, né? É um vetor linha, né? Um espinor conjugado. Então a gente simboliza as derivadas temporais e espaciais agindo à esquerda, né, no espinor conjugado, dessa maneira, com a setinha à esquerda. Tá? Isso daqui é só uma notação, mas significa exatamente essa equação anterior. Né? Então, olha só, isso aqui a gente não pode expressar como uma soma de Einstein, porque isso daqui é um sinal negativo e todos os outros sinais são positivos. Né? Então, essa equação não é covariante. A solução para se construir uma equação covariante é simplesmente prestar atenção nessa propriedade das matrizes de Dirac e multiplicar essa equação, né, a equação que não é covariante, à direita por gama zero. Então, o que está escrito aqui é simplesmente a multiplicação à direita por gama zero. Tá? Agora, se a gente... Olha só, aqui já tem o psidaga gama zero, que é justamente esse espinor adjunto. Né? E vocês vão perceber daqui a 1 minuto essa qualificação. Agora, como... Olha só, aqui a gente tem gama 1, gama 0, aqui a gente tem gama 2, gama 0, e aqui a gente tem gama 3, gama 0. Se utilizarmos essa propriedade, né, para passar o gama 0 para a esquerda, a gente vai trocar o sinal. Né? Então, a gente troca o sinal, né, por exemplo, nesse termo aqui vai ficar psidaga gama 0, gama 3. E o psidaga gama 0 é justamente o espinor conjugado. Então, aqui vai ficar... todos esses termos aqui terão sinais trocados, né? Terão sinais trocados, o que significa sinal trocado e sinal trocado, né? Aqui, perdão, pessoal, aqui é um conjugado. Vamos consertar isso agorinha. Direita. No gama 2, né? É Barpsi. Pronto.
Pronto. Aqui, ó, já está o conjugado aqui, né? Consertamos. Então todo mundo aqui fica espinor conjugado, né? E esse, como eu havia dito, essa notação da derivada à esquerda significa simplesmente que a gente está derivando o espinor como vetor linha, né? Então, essa daqui é a equação adjunta de Dirac. Agora sim, ela é covariante porque esses 4 primeiros termos da equação, eles podem ser reescritos aqui a partir da somatória de Einstein, tá? Então, a derivada do espinor à esquerda, né? E as matrizes de Dirac. E aqui ficou simplesmente um MC sobre H cortado. Se a gente vê a equação de Dirac original, mesmo aqui, né? Aqui a equação de Dirac é menos MC. A parte da identidade aqui é menos MC, né? Só que essa equação para o espinor. Essa equação adjunta é mais MC, troca esse sinal. Então é como se a massa aqui, ela do espinor adjunto, ela correspondesse a uma massa negativa, né? E a gente vai ver exatamente o que isso significa daqui a pouco, né? Agora, se a gente, dado que a gente tem já essa prescrição de espinor adjunto, agora podemos ver o que significa densidade e corrente de probabilidade, né? Lembrando que lá, quando a gente viu a primeira prescrição, a gente chegava numa densidade de probabilidade negativa, né? O que era um absurdo. Então, se a gente multiplicar a equação de Dirac, aqui a gente está simbolizando simplesmente unidades naturais, mas aqui embaixo a gente considera todas a velocidade da luz mesmo e o H cortado aqui, nesse termo. Se a gente multiplicar então a equação de Dirac à esquerda pelo espinor conjugado, né, e a equação adjunta de Dirac à direita por psi, a gente obtém essas duas equações. Se a gente somar as duas equações, esse termo aqui, que multiplica a matriz de identidade, aqui vai ter um psi daga, um psi barra, psi e esse termo, sinal negativo. Aqui de novo vai ter um psi barra, psi, sinal positivo. Então se a gente fizer executar esses processos e somarmos, a gente vai ter simplesmente aqui, ó, psi barra vezes o operador de Dirac, mais psi barra o operador de Dirac adjunto, né? Gama mu psi é igual a zero. E a gente pode escrever isso como uma derivada em relação à coordenada x mu, né? Desse psi barra gama mu psi. E basta agora identificar isso como a corrente de probabilidade, né? Se a gente identificar esse termo aqui como a corrente de probabilidade, a gente tem essa equação aqui como simplesmente uma lei de conservação, tá? Que é exatamente a equação de continuidade que a gente já tinha visto. Então, o J0 aqui, ó, como o psi barra é um psi daga gama zero, então o J0 vai ser um psi daga gama zero psi. E gama zero ao quadrado é a própria identidade. Então, o J0 é psi daga psi. E isso é exatamente a densidade de probabilidade. Se vocês quiserem chamar isso de ρ, podem chamar, tá? E para I é igual a 1, 2 e 3, o JI, né, as componentes da corrente de probabilidade vão ser psi daga gama zero, gama I, psi. Isso daqui é a densidade espacial de corrente de probabilidade. Agora, dada essa interpretação da corrente de probabilidade, né, e da lei de conservação que existe agora na teoria de Dirac, vamos partir para a obtenção de soluções explícitas, né? Para começar aqui, a solução da equação de Dirac, o velho e bom ansatz,
que existe aqui uma onda plana, né? Uma onda plana, vezes um spinor constante. E esse spinor constante a gente vai calcular. E um spinor constante aqui que depende do momento, né? E é um spinor de 4 componentes. Se vocês forem abrir esse termo, I, X mu, P mu, né? Como o P0 é E sobre C, vocês têm vocês podem escrever o que está aqui, o expoente, dessa maneira. Tá? Isso aqui vai ser mais útil para a gente daqui a pouco. No referencial de repouso, o P é igual a zero. Então, o que está no expoente aqui é simplesmente menos I ET sobre C. Né? Porque se o P é igual a zero no potencial, no referencial de repouso, a prescrição quântica, né, é esse operador. Então as derivadas do psi, as derivadas espaciais do psi serão iguais a zero. Tá? Então, olha só, a gente tem a equação de Dirac. Só que no referencial de repouso, a gente tem simplesmente o P é igual a zero, né? Então a parte aqui do gradiente é igual a zero, vai sobrar só a parte temporal. E gama zero, né, é o que a gente obteve já no slide anterior. I gama zero, derivada do psi em relação a C del T. Né? Porque a gente está derivando aqui em relação a x0. x0 é CT. Né? E a parte aqui da identidade que multiplica spinor fica o próprio spinor. Né? Mas agora a gente pode passar esse H, pode multiplicar a equação inteira por H cortado. Né? Essa parte aqui, então, não vai ter H cortado e vai ter um H cortado aqui. E a gente obtém a gente descreve esse operador aqui em vermelho, IH cortado del psi del T, como EPSI. É exatamente o operador energia em mecânica quântica. Né? Então, como o spinor era uma onda plana vezes o spinor constante, a gente pode finalmente escrever a equação de Dirac dessa maneira. Olha só, E gama zero UP é igual a mc quadrado UP. Tá? Onde a gente descarta essa parte do expoente que nunca pode ser nula. Correto? Então essa aqui é a nossa equação de Dirac. Agora, né, repetindo aqui, essa aqui é a equação de Dirac. Agora, o gama zero, se vocês lembram, ele é identidade, né, uma identidade aqui 2 por 2, menos a identidade 2 por 2, 0 e 0, em blocos. Tá? E se a gente passar o mc quadrado vezes a identidade para o lado esquerdo, né, então vai ficar E gama zero menos mc quadrado, vezes a identidade, né, que multiplica o P, e o P, o U é o spinor de 4 componentes, simbolizado por esse termo, é igual ao spinor nulo. Né? Bom, os autovalores dessa matriz, né, com a matriz diagonal, então os autovalores são mais ou menos mc quadrado, né, a famosa fórmula de Einstein, uma das famosas fórmulas de Einstein. Para o autovalor E é igual a mc quadrado, a gente tem um autoespaço, né? O espaço dos autovetores, o espaço gerado por esses autovetores, né? Que são justamente os vetores da base canônica, os dois primeiros vetores da base canônica. E para o autovalor negativo, energia é igual a menos mc quadrado, a gente tem um espaço gerado por esses autovetores, que são o terceiro e o quarto vetores da base canônica. Tá? Bom, o operador spin, né? Para esses dois, esse operador, o W1 e o W3, a gente vai ver que eles correspondem, né? Claro que esses caras são vetores, mas eles são spinores também, né? Porque a gente está tratando aqui da equação de Dirac. Esse W1 e W3, eles serão, a gente vai mostrar agora que eles correspondem a partículas de spin para cima.
e o W2 e o W4 partículas de spin para baixo. Pois o operador de spin, lá em mecânica quântica de Pauli, onde você só tem spin para cima e spin para baixo, e o seu spinor é um spinor de duas componentes, né? Você tem que o SZ, a matriz de Pauli na componente Z, é 1, 0, 0 menos 1. Só que agora a gente tem que considerar dois blocos, né? Porque a gente tem spinores de 4 componentes. Então aqui a gente faz produto tensorial com a identidade 2 por 2. E a gente obtém essa matriz. Agora, olhem só. O W1 é spinor 1, 0, 0, 0. O W3 é o 0, 0, 1, 0. Então se a gente fizer agir essa matriz no W1, vai dar simplesmente H sobre 2, né, que está aqui, W1. E no W3 também. E se a gente fizer considerar o W2 e o W4, né, como nessa relação, a gente tem, né, pela ação aqui da matriz de spin, no spinor de 4 componentes, a gente tem menos H sobre 2 e menos H sobre 2. Né? Então, por isso que o spin, a gente tem essas soluções W1 e W3 de spin para cima, e esses caras aqui, esse W2 e o W4 de spin para baixo. Tá? Como o ansatz inicial era esse daqui, né? E como não tem componente espacial, como a energia é mc², né? Para energia mc², a gente tem essas duas soluções, né? De onda plana, em repouso, referencial de repouso. E para menos mc², tem o sinal negativo aqui, com menos vai ficar tudo positivo. A gente tem essas outras duas soluções. O Psi1 e o Psi3 são partículas de spin para cima, e o Psi2 e o Psi4 são partículas de spin para baixo. Então, recapitulando aqui, o Psi1, spin para cima, energia positiva. Psi2, spin para baixo, energia positiva. Psi3, spin para cima, energia negativa. Psi4, spin para baixo, energia negativa. Né? Agora, o que a gente considerou lá é solução, partícula, referencial de repouso. Né? Para qualquer referencial, a gente pode mostrar que efetivamente o que muda é só a parte espacial aqui. Tá? Mas isso a gente vai atacar, vai abordar de uma outra maneira daqui a pouco. Tá? Para que a gente possa abordar a partícula em movimento, ou seja, não tratar do referencial de repouso, ou seja, da própria partícula, a gente considera a equação de Dirac no espaço de momentos. Tá? Isso daqui é o operador de Dirac, mas leva-se em conta, lembrando que IH cortado derivada em relação à coordenada é simplesmente operador gradiente, né, que se for o momento, né, se for a parte espacial, é operador energia, se for a parte temporal. Agora, no espaço dos momentos, né, no espaço de momentos, se a gente substituir essa daqui é a equação de Dirac. Então, o H cortado já está, eu já multipliquei essa equação toda para o H cortado e ficou aqui simplesmente o gama mu P mu. Tá? Eu estou fazendo tudo aqui no espaço de momentos. Se a gente substituir, então, essa equação 2 na equação 1, então a gente tem, né, da equação de Dirac, aqui a gente simplesmente baixa esse índice do gama mu, multiplicando pela matriz de Minkowski. Então a gente obtém essa parte aqui, né, simplesmente essa parte do espaço dos momentos, abrindo aqui em componentes, e a gente pode subir o índice das matrizes. Quando eu subo o gama 0, não acontece nada. Quando eu subo o gama 1, troca de sinal, como quando eu subo o gama 2, troca de sinal, e quando eu subo o gama 3, troca de sinal, aqui. Tá? Então agora sim a gente pode trabalhar com as soluções no espaço dos momentos, e a gente vai pegar simplesmente, né, essa daqui é simplesmente essa equação, né,
de cima, a gente viu que essa equação aqui é simplesmente a equação de cima, e a gente vai pegar essa equação aqui, essa terceira equação que é mais fácil de se trabalhar. Então aqui a gente só está repetindo essa equação no espaço dos momentos. Na representação de Dirac, o gama zero é identidade 2×2, 0, 2×2, matriz 0, 2×2 e menos identidade 2×2. E essa parte toda aqui, menos, tem menos em todos os termos. Eu vou deixar esse menos aqui para fora da matriz. E a gente pode interpretar isso daqui como simplesmente o produto escalar, né, das matrizes gama vezes o momento espacial, né? Só que a matriz gama, o gama 1 é 0, 2×2, sigma 1 menos sigma 1, 0. O gama 2 é 0, sigma 2 menos sigma 2, o 0. E a mesma coisa para o gama 3. Portanto, a gente pode expressar esse termo todo aqui como menos e esse produto escalar, tá? Lembrando que isso daqui é uma matriz 4×4 e todas as matrizes envolvidas são 4×4. Identidade, né? A identidade 4×4 é a identidade 2×2 em blocos aqui diagonais, tá? Agora, se a gente escreve o espinor U no espaço dos momentos como um espinor 2×2, a gente vai chamar de UA, e um espinor 2×2, que a gente chama UB, né? Então esse espinor é realmente um espinor de 4 componentes, e a gente tem a equação de Dirac, escrita dessa maneira. Aqui, pessoal, a gente só está abrindo, né? A gente só fez a multiplicação aqui. E sobre C multiplicou as duas identidades, tá? Daqui identidade menos identidade. Só abrimos essa equação e deu a equação aqui de baixo, tá? Né? Então a gente tem explicitamente essa equação aqui. Essa equação vai dar uma equação acoplada. Por quê? Olhem só, E sobre C, essa parte aqui, ó. Essa parte aqui. E sobre C menos MC, tá aqui. Que multiplica o UA, né? Porque a identidade 2×2 vai multiplicar um espinor 2×2, é essa parte daqui. Menos sigma.p/b, que é essa parte daqui, é igual a 0. Tá? Então eu passei o sigma.p, que multiplica o b, para o lado esquerdo. Fazendo a mesma coisa, abrindo essa equação de baixo, sigma.p vezes o a, está aqui, vai ser igual a, né, por causa desse sinal negativo, eu passo para o lado direito da equação, vai ficar E sobre C mais MC, identidade vezes espinor vai dar o próprio espinor, esse cara aqui, né, a gente passa para o lado direito. Então a gente obtém essas duas equações acopladas. Vamos tratar primeiro uma delas, né? Olha só, daqui, como essa parte aqui da segunda equação é um escalar, né? Então a gente pode multiplicar pelo inverso desse escalar de ambos os lados da equação. Então o lado direito vai ficar só o b, que é aqui, e o lado esquerdo vai ficar sigma.p, esse operador, né? O próprio operador de helicidade, vezes o a dividido por termo que a gente multiplicou. Agora, o sigma.p, operador de helicidade, é simplesmente sigma1 P1, sigma2 P2 mais sigma3 P3. Né? O P1 é igual a Px, o P2 é igual a Py, o P3 é igual a Pz. E se a gente utilizar a prescrição das matrizes de Pauli, né? Olha só, Pz, o sigma3 é 1, menos 1, 0 e 0. Né? Então, essa parte aqui que está em ciano é exatamente essa matriz 2×2, depois que a gente utiliza a definição das matrizes de Pauli. Tá? Então, se alguém tiver dúvida nesse ponto, revisa lá a forma das matrizes de Pauli, porque é bom saber. Tá? Então, a gente tem que o UB ele é igual a 1 sobre E sobre C mais MC, vezes essa matriz 2×2, que multiplica o UA. Agora, para obtermos, essa aqui é a nossa solução final. O UB em termos do UA. Só que isso daqui ainda está muito literal, está muito simbólico, está muito intrincado. Né? Então, a gente pode tomar aqui o UA como sendo um espinor 1,0 canônico. Né? Quando a gente multiplica essa... quando a gente considera então o UA como sendo o vetor, o espinor
0, um spinor de duas componentes, U0, 1, 0, né? Então, é só substituir 1, 0 aqui e fazer essa multiplicação, né? Então, o resultado vai ser simplesmente a primeira coluna aqui da matriz, né? Então, o UB, quando o A é igual a 1, 0, o UB vai ter essa expressão. Se a gente tomar o A é igual a 0, 1, faz a mesma coisa, o que sobra dessa multiplicação, né, dessa matriz com esse spinor vai ser somente a segunda coluna dessa matriz. Então, olha só, para o A igual a 1, 0, para o A é igual a 1, 0, a gente tem que o B é igual a PZ, né? Ó, PZ sobre E sobre C mais MC, PX mais IPY, E sobre C mais MC. Para o A é igual a 0, 1, a gente tem essa expressão aqui para o B que está explícita aqui. Tá? Esses N1 e N2, eles são constantes. Eles são constantes. Agora, no limite do referencial de repouso, o que significa? Esse termo aqui é igual a 0, esses dois termos aqui são igual a 0 também. Tá? Então, no referencial de repouso, a gente recupera as soluções que a gente já obteve lá atrás no referencial de repouso. Tá? Beleza? Então, a solução geral para a partícula fora do referencial, em qualquer referencial, né, no espaço dos momentos, são essas daqui. O Ψ1, né, lembrando que tem essa solução de onda plana, é esse spinor aqui, constante, que é um operador, né, no espaço dos momentos, vezes a onda plana. Agora, a gente pegou a segunda equação para resolver. Agora vamos resolver a primeira equação. Tá? E a gente faz agora, a gente expressa o UA, né, a gente multiplica pelo inverso desses termos dos dois lados da equação, e a gente obtém o A em função do B. A única diferença é esse sinal negativo, mas é toda a diferença. Né? De novo, a prescrição das matrizes de Pauli, a gente faz a mesma coisa, utiliza o UB, né? Como essa solução aqui é bastante literal, a equação 7, a gente obtém aqui o UB, né? o spinor canônico, 1, 0, e substitui aqui. Substituindo aqui, o 0 vai sobrar o A, a primeira coluna dessa matriz. Analogamente, fazendo o B igual a 0, 1, a gente obtém a segunda coluna dessa matriz para o A. Né? Então a gente vai ter mais duas soluções. O UB, né, são os spinores canônicos, e as primeiras duas componentes aqui do quarto spinor, né, elas foram obtidas nesse slide. Então a gente tem mais duas soluções. E, de novo, no referencial de repouso, a gente obtém... né, é só substituir aqui. Ó. No referencial de repouso, PZ é igual a 0, PX e PY são igual a 0. Então isso aqui vai ficar 0, 0, 1, 0. 0, 0, 1, 0. Que são justamente as soluções do referencial de repouso. E a mesma coisa para o Ψ4. Tá? Então essas são as soluções gerais da partícula em movimento. Então a gente obteve aqui 4 soluções. Né? Primeiro, um exercício. Verifiquem que, colocando-se as soluções de volta, o Ψ1, Ψ2, Ψ3 e Ψ4, na equação de Dirac, a gente obtém essa expressão. Tá? Expressão para energia numa partícula com momento e energia de repouso. Agora, as primeiras duas soluções que a gente obteve são soluções de energia positiva. E as outras subsequentes são soluções de energia negativa, porque a gente tem essa equação e, tirando a raiz quadrada dos dois lados, né, para isolar a energia, a gente obtém esse sinal aqui, positivo e negativo. Agora, isso aqui pareceu a afirmação que eu fiz há 20 segundos atrás, que isso daqui, as duas primeiras soluções têm energia positiva e as outras têm energia negativa, parece um postulado. Mas isso tem uma motivação muito precisa, que é o seguinte. Vamos lembrar que a equação de Dirac,
No referencial de repouso, a gente expressou dessa maneira, né? A gente achou dois autovalores dessa matriz e para a energia mc², a gente obtém esses dois autovetores e para menos mc², a gente obtém esses dois outros autovetores. Tá? Agora, na representação de Dirac, existem esses operadores aqui que são operadores projetores de energia, ou seja, o P+, ele projeta espinores em espinores de energia positiva. O P+, é meio da matriz de identidade mais o gama zero, e o P-, né, é meio da matriz de identidade menos o gama zero. Olha só, se a gente utilizar aqui o gama zero, meio da identidade 4x4 mais gama zero, né, vai ser simplesmente essa matriz aqui. E o meio da matriz da identidade 4x4 menos gama zero vai ser esse cara daqui. Tá? Vai ser esse operador. Agora, na base canônica dos espinores, se a gente fizer o P+, que é essa matriz aqui, agir no W1, né, nesse espinor 1, 0, 0, 0, vai dar o próprio W1, que é a matriz de identidade. No W2 vai dar o W2. Tá? No W3 vai dar 0 e no W4 vai dar 0. Então, a gente diz que, com essa motivação, que o W1 e o W2 são espinores de energia positiva e que o W3 e o W4, né, são de energia negativa. Porque agora, se a gente pegar o P-, né, que é o operador projetor de energia, no W1 e W2 ele é 0. Por quê? Eles são de energia positiva. Então, quando eu projeto eles no operador, através do operador de energia negativa, vai dar 0. E o P- agindo no W3 dá o próprio W3. O P- agindo no W4 dá o próprio W4. Significa que eles já são espinores de energia negativa. Né? E, finalmente, né, o operador de energia é o próprio gama zero. E o Dirac chamou isso de operador de energia porque quando a gente faz essa conta, multiplica a matriz gama zero por... faz agir a matriz gama zero no espinor W1, dá o próprio. No W2 dá ele mesmo. No W3 dá menos W3 e no W4 dá menos W4. Então significa que essa interpretação é que esse espinor 1000 ele tem energia positiva, juntamente com o espinor 0100, e os outros dois eles têm energia negativa. Tá? Então é por isso que, olha só, como esse W1 e W2 eles são espinores que correspondem a esses daqui no referencial de repouso, então a gente diz que esses aqui possuem energia positiva. E como esses espinores são exatamente o W3 e o W4 do slide anterior, aqui ó, 0010 e 0001 no referencial de repouso, então existem duas soluções de energia negativa. Tá? Então essa é a motivação de chamar os espinores de energia positiva e negativa. Então a gente já obteve aqui, portanto, as soluções, né, de onda plana completa em qualquer referencial no espaço dos momentos. Agora, a interpretação do Dirac é o seguinte. Ele disse, né, qual é a interpretação disso tudo? Ele disse que existem aqui infinitos estados de energia positiva e infinitos estados de energia negativa. Quando um estado de energia negativa absorve um fóton, né, uma radiação gama aqui, um fóton, ele pula para um estado de energia positiva. Só que ele deixa aqui um buraco, né? E esse buraco, o Dirac interpretou esses buracos como sendo um positron, né? O que depois viria a ser interpretado como um positron. Então ele disse que o vácuo corresponde a todos os estados de energia negativa, né?
E ele é cheio com o princípio de exclusão, pelo princípio da exclusão de Pauli, que impede que elétrons caiam em estados de energia negativos. Então esses buracos, eles correspondem a antipartículas de energia positiva com, né, carga oposta. E isso né, nos gera uma interpretação de aniquilação de pares, né, partícula-antipartícula. E o pósitron, ele foi observado depois em experimentos. Isso aqui é a figurinha do experimento que levou a essa interpretação. Tá? Bom, esses aqui são os dois. Esse aqui é o artigo do experimento do Anderson. Tá? E uma observação aqui é o seguinte: a gente pode reescrever essas partículas, as soluções de energia negativa, de maneira a representar antipartículas com energia positiva. Né? E essa é a interpretação de Feynman-Stueckelberg. Aqui tem uma trima aqui, Stueckelberg. Né? Lembrando que a gente tem essas duas soluções, né? Olhem só, vamos escrever, né? Como a gente tem aqui este espinor aqui, ó, Pz sobre E sobre C menos MC, Px mais IPY sobre o denominador aqui 1 e 0. Esse cara é o U3, tá? E esse outro aqui de baixo, esse espinor, é o U4. Então, escreve-se as antipartículas, que depende da energia do momento, como sendo o V1, né? A primeira antipartícula é exatamente o U4 com energia negativa e momento aqui na outra direção. Tá? Só isso. Então, significa que energia e momento na outra direção mudou o sinal aqui. E o V2 ele é definido como sendo o U3, né? Esse cara daqui, esse espinor, U3, com energia negativa, e o espinor e o momento em sentido contrário. É isso. Tá? Esses, o 1, o 2, V1 e V2, eles não são espinores, autoespinores do operador spin. Tá? Mas considerando o momentum só na direção PZ, ou seja, a gente pode alterar o referencial do laboratório de maneira que o elétron, por exemplo, ou o pósitron, eles estejam só na direção PZ, então o PZ vai ser justamente mais ou menos norma do momentum. Né? Então a gente pode escrever os espinores 1 e o 2 dessa maneira, e o V1 e V2 dessa outra maneira. Tá? Dessa maneira aqui de baixo. Agora, o operador de spin da partícula é menos o operador de spin da antipartícula. E com essas prescrições, né, e nesse referencial, onde o momento da partícula está só na direção PZ, está só na direção Z, né? Então, o 1, o 2, V1 e V2 são espinores, autoespinores do operador spin. Né? E vocês podem verificar essas propriedades. O 1 é um fermo de spin para cima, o 2 é um fermo de spin para baixo, o V1 é uma antipartícula, né, com spin para cima, e o V2 é uma antipartícula com spin para baixo. E a equação de Dirac no espaço dos momentos para o espinor U é a convencional, que a gente já tinha visto. Agora, o V, da maneira que a gente definiu, ela satisfaz a equação de Dirac com a massa negativa aqui. Tá? Então essa é a interpretação da massa negativa que a gente tinha falado lá atrás. E finalmente, né, essa interpretação de Feynman-Stueckelberg diz o seguinte, que a solução com energia negativa é uma partícula de energia negativa movendo-se para o passado, ou equivalentemente uma antipartícula de energia positiva que se move para o futuro. Tá? E simplesmente devido a esse, se a gente pensar só no referencial de repouso, a gente obtém isso daqui, ó. Energia negativa que se move para o passado, né, é exatamente a energia positiva que se move para o futuro. Então essa é a interpretação de Feynman-Stueckelberg. E é mais conveniente se trabalhar com antipartículas de energia positiva. Tá? Aqui a gente utilizou unidades naturais.
Então, por hoje é só. Tá? Façam a lista e perguntem qualquer dúvida por e-mail ou na monitoria de quinta-feira. Tá? Então, até a próxima aula.